Infelizmente, a Câmara Municipal de Manaus, ela, em sua grande maioria, faz uma base de sustentação para o governo. Na verdade, infelizmente, um anexo da Prefeitura. A Câmara Municipal de Manaus, ela é um poder. Enquanto poder, ela tem essa prerrogativa de fiscalizar os atos do Executivo. Se o Executivo não estiver fazendo um bom trabalho, ela pode até, inclusive, requerer que esse chefe do governo saia, impeachment esse governo. E a Câmara Municipal, infelizmente, na sua grande maioria, portanto, 38 vereadores dos 41, foram base de sustentação para os atos do Executivo. Uma minoria figuraram como oposição, dentre eles eu, o vereador Valdemir José, vereadora Rose Matos. E a Câmara Municipal, o poder colegiado. Só é aprovado ou desaprovado aquilo que a maioria quer. E como a maioria era da base do governo, se aprovou o que o governo quis, infelizmente. A recondução de alguns companheiros e outros não teve uma certa renovação. Eu sou uma pessoa que aposto na esperança. Eu espero que os próximos que irão legislar na 17ª legislatura, os vereadores que renovaram esse pleito e os que estão entrando, possam de fato fazer o papel que lhes cabe, que é fiscalizar o prefeito. Se o prefeito tiver, por exemplo, desviando recursos, se estiver faltando merenda, se não estiver reformando prédios, se não estiver tapando, por exemplo, os bueiros da nossa cidade, caberia aos vereadores fazer, inclusive, até uma CPI para investigar se o dinheiro que está, por que não foi empregado para melhorar a vida da nossa cidade, e se tem dinheiro e não foi melhorado, onde esse dinheiro está. Então esse é o papel do vereador, talvez até um dos principais papéis. Esse prefeito ele foi marcado pela falta de transparência. O dinheiro, mais de 4 bilhões e 600 milhões por ano que a prefeitura teve em seus cofres, até hoje nós não sabemos exatamente como é que cada centavo desse dinheiro foi aplicado. Por exemplo, na educação. Por que faltou merenda? Se havia 1 bilhão e 100 milhões por ano. Por que não foi comprado fardamento escolar para as nossas crianças? Por que as creches não foram construídas? Por que as escolas não foram reformadas? Por que os 172 prédios, eles não foram também, prédios alugados, não foram construídos enquanto se gastou mais de 200 milhões, 250 milhões só em propaganda? Portanto, é um governo que não trouxe qualquer tipo de transparência. O PT, o nosso partido, em uma grande reunião, ele fez a seguinte decisão: não declaração de voto, não apoio ao PSDB, não apoio, portanto, ao atual prefeito da cidade de Manaus, Arthur, e liberou todos os seus filiados para votarem ou apoiarem quem achasse que deveriam. E é lógico, né, nós não podemos brincar com a inteligência do povo. Se o Partido dos Trabalhadores não orientou apoio ao PSDB, portanto ao senhor Arthur, e deixou livre a sua bancada, aliás, a sua militância, a militância decide. E há divisão de opiniões em relação a isso no partido. Alguns defendem o voto nulo e o voto branco, e outros defendem o voto no candidato Marcelo Ramos. Eu pretendo continuar meu trabalho como professor. Sou apaixonado pela sala de aula, porque tenho a possibilidade de entrar em contato direto com a vida de centenas de adolescentes, de crianças. Portanto, também é uma missão e exerço de uma forma muito feliz essa profissão. Também retornar aos meus trabalhos no campo da militância social, junto com os professores, junto com os movimentos de base. E em 2018 eu tenho recebido apoio de diversos segmentos, principalmente da própria educação, para que a gente possa retornar em 2018, sendo que em 2018 o pleito é para a Assembleia Legislativa. E o meu nome já está posto para que seja apreciado pelos nossos amigos, apreciado pelo povo da nossa cidade. Eu acho que os gestos simples, eles sempre significam, depois no montante final, as grandes transformações. Você tem, por exemplo, uma criança que se baseia enquanto conduta de vida para a formação da sua personalidade, a olhar para os seus pais, e esses pais lhe darem uma boa educação, não só com palavras, mas com atitude e com gestos, essa criança com certeza será um excelente cidadão, um excelente contribuidor para a luta da vida e da melhoria da condição de vida do nosso povo. Coisas simples. Tem pais que, por exemplo, jogam o lixo pela janela do carro, tem pais que jogam o lixo lá no igarapé, e a criança, ao ver isso, é claro que ela vai copiar o modelo do seu pai. Portanto, para os nossos pais, para os adultos,
ser bons exemplos para as nossas crianças, independente inclusive de ser filho ou não. Mas outros gestos também são importantes. Nós podemos combater a corrupção no sentido de combater todos os atos que sejam atos ilegítimos. Um gato, né, o famoso gato de energia ou da água, furar fila, não permitir que no ônibus um idoso possa se assentar. São atos que são atos de pessoas que não trazem a cidadania dentro da sua gênese, dentro do seu coração. Mas aí eu coloco também algo que também é importante. Nós lermos a Constituição. Saber o que tem ali na Constituição nos orientando para que nós possamos, através do direito que nos assiste, lutar por eles. E quais são os deveres que nós temos também para com a nossa pátria. Tanto nós temos que obedecer às leis, mas também qual é o dever que nós temos para com essa pátria, para que nós possamos tornar o nosso país melhor.